gostaria de pedir aos irmãos para que, e a igreja que está nos vendo também, para que continue comigo aqui em Atos 12, né? É a palavra que nós temos trabalhado com a nossa igreja aqui. E para nesse momento de oração, eu gostaria de ler Atos 12, alguns trechos daqui que falam sobre a oração, né? Então a gente está falando sobre oração, a importância de estarmos orando. E assim, nós estamos vivendo um período em que temos que orar, né? Temos que buscar a Deus, né? Temos que realmente estar despertados, né? Motivados mais do que nunca para estarmos agora diante de Deus, certo? E eu queria compartilhar com vocês, né? A gente queria estar trazendo aos irmãos aqui em Atos 12, que fala sobre, aliás, isso aqui fala muita coisa, né? Fala muita coisa, mas o que queria trazer pra gente aqui em Atos 12, a questão da prisão de Pedro, né? E a gente vai ler então até o ato do 1 até o 6, para depois a gente, né, trocar as ideias sobre isso daí. A minha Bíblia diz assim, vamos ler, ó. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, que era irmão de João, né? Tiago, o Zebedeu, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, que era os ditos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com as 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardava o cárcere, né? Vamos ler o 7 então, para a gente finalizar aqui. Diz assim, ó: Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te, calce as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me, né? Bem, gente, falando um pouco sobre, a gente vai falar 2 coisas interessantes aqui. Primeiro sobre a situação de Pedro e depois sobre a situação da intercessão da igreja, né? Que a gente já leu aqui no versículo 5, e depois tem o versículo 12 e 13 e 14 para a gente ler, mas lá na frente. Bem, olha só, o que nos chama a atenção aqui, Ronaldo, Lu e todos os meus irmãos, é a atitude de Pedro, né? A gente leu aqui, e a gente pode até grifar isso nas nossas Bíblias, que Pedro estava dormindo. Bem, a gente entendeu o seguinte: essa aqui era a 3ª prisão de Pedro, né? É a 3ª vez que Pedro estava numa situação difícil, né? Se a gente for ler esse lá atrás, né, em Atos 5, 17 ao 19, vamos ver que Pedro foi a primeira vez que Pedro foi preso, né? Aliás, ele foi levado junto ao cenáculo, né, com os sacerdotes da época, né, para interrogação. Da primeira vez, ele foi interrogado, certo? Para ver o que estava acontecendo, né? Que foi aquele episódio da cura daquele paralítico no templo, né? Foi por ali. Quer dizer, naquela primeira vez, o Pedro ele enfrentou uma situação talvez não tão difícil, não tão complicada, mas ele enfrentou uma situação, uma possibilidade, né? Mas ele falou a aqueles homens, né, em nome de quem que houve aquele milagre, né, e ainda acusou aqueles homens, pessoal, vocês são vocês que crucificaram o mestre e vocês precisam se arrepender. E essa foi a primeira prisão, né, que é Atos 4, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, de 1 ao 3, depois os irmãos podem ler lá, né. Nessa primeira prisão, foram apenas para poder interrogar ele e depois o soltaram.
Depois teve um segundo momento em que Pedro também foi preso, né? Outra vez que Pedro se encontra numa situação de estar preso, né? De estar em uma situação de controvérsia, de muita dificuldade, que foi lá em Atos também, 5, 17 ao 19. Aqui já é um pouco diferente dessa prisão ali, porque ele estava realmente preso. E a intenção dos judeus daquela época, dos sacerdotes daquela época, não era uma boa intenção, não era somente interrogá-lo. Daquela altura, eles já queriam até matar o Pedro, né? Pedro, os discípulos, né? Havia outras pessoas com ele. Então, veja bem, a situação já era um pouco mais complicada, né? Era mais complicada, eles estavam presos. Aqui, interessante, que também aparece um anjo, né? Também aparece um anjo, e o anjo entra na prisão, abre a prisão e sai com eles. É isso? Se a gente for ler todo o capítulo aqui, né? E aí Pedro sai, volta a pregar a palavra de Deus, depois ele é chamado de novo, né? Aí, né, diante ao cenáculo ali, diante dos sacerdotes, e eles com muita fúria resolvem até matá-lo. Só não mata ele porque o sábio Gamaliel naquela época entrou e falou assim: olha, se for de Deus, né, essa palavra vai continuar e vocês não podem ir contra Deus. Mas se não for, deixa eles, porque eles vão ser livres, porque isso vai passar como passou os outros. Mas diz que a intenção daqueles homens era matá-lo, mas não mataram, né? Mas bateram nele, deram uma surra, né? Açoitaram e depois o soltaram. E eu acho que é interessante que na segunda vez que Pedro é preso, que eles ficaram tão alegres, né? Se você for ler lá o versículo 40, né, do capítulo 5, versículo 40, eles saíram, a primeira coisa interessante, né? Uma pessoa que acabou de levar uma baita de uma surra, que correu o risco de ser morto, não foi porque teve um intercessor lá, senão ia ser morto, mas ele sai, gente, numa alegria, porque ele, né, se você for ler direitinho, porque ele se compara, poxa, assim como meu mestre, assim como meu Deus também, né? Apanhei, tô passando por essa prova igualzinho Jesus. E eu acho isso muito, muito, como diz o pessoal aqui de Portugal, muito fixe, né? Muito legal, né? Muito interessante, porque, né, a visão que Pedro tinha em relação a passar a perseguição ou sofrimento, e é isso que a gente, lá na frente vai chegar, né? Quer dizer, a visão dele, ele podia estar reclamando, podia estar ali choramingando, mas ele saiu dando glórias a Deus, a palavra diz que eles saíram regozijando, ou seja, com alegria, gente. Glória a Deus, que bom, né? Não sei qual eram os apóstolos que estavam ali perto dele. Olha que alegria, a gente apanhou, que ótimo! Nossa, nós estamos também sentindo as dores de Cristo, estamos também, aconteceu o mesmo com o médico, acontecendo com a gente. Então, assim, essa alegria, né, de viver, né, o evangelho realmente e encarar as dificuldades, as lutas e as surras, né, como uma dádiva de Deus, né? Então é muito interessante a visão de Pedro aqui, né? Mas é o ponto que nós lemos que Pedro dessa vez foi preso e uma questão bem diferente das outras duas prisões que nós relatamos aqui, que nesta prisão aconteceu um fato, né, que realmente talvez não levou Pedro a sorrir e ficar tão alegre, né? Mas é uma prisão diferente das outras duas, né? Por quê? Porque nesta prisão aqui já era certo que ele ia morrer, né? Por quê? Porque nós lemos aqui que Herodes, né, que levantou na época muita fúria contra a igreja de Cristo, né, e aquilo era agradável aos judeus e ao Herodes e tudo mais, e Herodes queria se promover nas costas dos judeus, né? Então o que acontece? Quando ele viu que ele pegou o Tiago, né, um dos apóstolos, matou, e aquilo foi agradável, aquilo foi ótimo entre os judeus, o que ele me faz? Ele pega outra coluna da igreja, que é Pedro. Então eram duas colunas da igreja daquela época. Um que era o Tiago e o outro que era Pedro, né? E é aí que está a diferença dessa prisão, porque o objetivo desta prisão aqui era morte. Assim como tinha acontecido com Tiago, Pedro sabia que ele iria morrer,
né? Então é bem diferente das outras prisões que ele teve. Mas o que nos chama a atenção aqui, analisando aqui, gente, é a atitude de Pedro. E Pedro estava o quê? Dormindo. Aí eu pergunto, como que pode uma pessoa dormir sabendo que daqui a pouco vai morrer? Como morreu o seu irmão, né? Seu irmão em Cristo, Tiago. Como pode, meu Deus, uma pessoa, né, tirou as sandálias, tirou ali a capa, as roupas, deitou no canto com aquela situação toda algemado, estava super cercado pelos soldados, porque já não era a primeira vez que ele escapava da prisão. Mas é claro que ele já tinha passado vários momentos com Deus, mas diz a Bíblia que ele dormia. E essa prisão era diferente das outras. Era uma prisão que já estava uma sentença. Gente, Herodes só não matou Pedro junto com Tiago ali porque era a festa da Páscoa e era o dia dos pães asmos. Então, para não ir contra a cultura da festa, né, ele não podia matar ninguém naquele dia. Mas ele estava esperando passar a festa, passar este dia, para fazer o mesmo que fez com Tiago. Então só foi por isso que Pedro não morreu junto com Tiago. Então Pedro sabia que esta prisão era uma prisão diferente. Mas diz a palavra que ele dormia. E aí vem uma coisa interessante que nós temos que aprender com esse homem, né? Além de se louvar a Deus, de enxergar as lutas e as provas e as tribulações diferentes, né? Não achar que, vamos dizer assim, viver uma vida dramática, né? Tem gente que vive uma vida dramática, que tudo é ruim, que tudo é mal, e vai naquela situação, a cabeça fica ruim, o corpo fica ruim, daqui a pouco, né? A mente adoece, o corpo vai atrás. Não. Nós temos que entender que nós cristãos passamos por lutas e tribulações, passamos sim, nós não somos diferentes do que outras pessoas, nós não somos diferentes, mas a nossa forma, a nossa visão tem que ser diferente, né? E isso tem que ser diferente. Nós passamos por lutas e tribulações, mas sabemos que a tribulação produz o quê? Paciência. Né? E quem nos separará do amor de Cristo? Então assim, quando a gente começa a meditar no que o Senhor nos ensina em sua palavra, a nossa reação tem que ser diferente. E aí a gente consegue dormir como Pedro dormiu. Aí vem uma pergunta: quem é que consegue dormir uma situação até menos mortal do que a de Pedro? Quantas vezes, meus irmãos, uma situação menos mortal, não vou dizer situação de morte, mas situações mais inferiores que essa, a gente perde o sono, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema da família, né? Agora, esse problema que o Brasil está passando, que nós aqui estamos passando também, né? A questão do corona, do Covid-19, né? Quantas pessoas não estão conseguindo dormir? Quantos crentes e cristãos em Deus não estão conseguindo dormir? Não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Então a gente vê que situações, às vezes, bem menos do que essa, nos roubam o sono, nos tiram o sono, entendeu? E a gente aprende aqui que Pedro, gente, o dia amanhecer, passava aquele momento, ele ia morrer. Mas apesar dele saber que ele ia morrer, ele tinha uma certeza no seu coração, que o mesmo Deus era capaz de tirar ele daquela prisão, como fez na última prisão. Se fosse essa a vontade de Deus. Mas se não for, se morri para Cristo. Se viver, vou viver para Cristo, né? Então assim, a gente aprende aqui com Pedro que ele, apesar de tudo que ele passou, ele soube descansar no seu Deus. Então, nós temos que aprender isso, a descansar em Deus, né? Pedro, ele soube essa questão de a paz que excede todo entendimento. Então, ele teve isso daí, né? Porque ele dormiu, ele literalmente, gente, ele descansou em Deus, sabe? Os guardas ali acordados e ele dormindo. E ele dormia tanto que a Bíblia diz que ele achou até que era o que? Era um sonho, era visão, né? Ele só foi entender que o anjo realmente estava ali conversando com ele e que realmente aquela cena era real lá na frente, quando o anjo deixou ele e foi embora. Até então ele pensava que era um sonho, que ele estava sonhando, era uma visão.
Olha a tamanha tranquilidade desse homem. Então ele sabia quem era, ele descansou em Deus, ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Então só dorme olha só, vou fazer uma frase aqui, né? Só dorme mediante a grandes tormentas e tempestade aquele que conhece o seu Deus. O cristão só dorme se conhece Deus. Gente, não é verdade? Vamos ser francos aqui, não é verdade? Por situações muito menores do que essa aqui, você perde o sono. E aí? Mas nós aprendemos aqui que nós temos que descansar em Deus, dormir nos braços do Pai. Então ele dormiu. Ele dormiu por quê? Porque ele aprendeu a ter a paz que excede todo entendimento. Segundo, ele sabia que Deus estava no controle da situação. Ele sabia que Deus o poderia tirar dali se o quisesse, e se o quisesse, o faria. Se não, também estaria no controle da situação, né? Ele sabia, aí entra uma outra questão aqui. Ele sabia que ele não estava sozinho naquela luta. Ele sabia que existia um povo que estava intercedendo por ele. E essa intercessão ia gerar uma resposta da parte de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, né? É essa mensagem que a gente traz, né? Que o Senhor traz no nosso coração, não só ao meu coração, a nós aqui em Portugal, mas a vocês aí. Nós temos que aprender, irmãos, o que nós temos vivido hoje é uma situação muito difícil, é uma situação inexplicável, né? Quem imaginar que a igreja hoje estaria reunida assim? Quem imaginar que as crianças hoje estariam dentro de casa? Essa semana as crianças aqui em casa aprenderam sobre o conceito de liberdade e elas entenderam que elas estão livres, mas presas, porque elas não podem sair de casa. Então quem imaginar que nós vamos passar por uma situação dessa, né? E eu digo para vocês que isso é apenas o princípio das dores. Eu particularmente, nós acreditamos e nós temos que estar preparados para coisas piores, sabe? Para vírus, né? Para pandemias piores do que essa que nós estamos passando. Piores. Por uma visão econômica horríveis, né? O mundo todo está caótico. Não é só o Brasil, não é só Portugal, né? A gente liga a televisão aqui, está todo mundo, os grandes países ricos estão todos, né? Quebrados, envolvidos em tamanha situação, né? Porque essa epidemia, ela mexe não só com a questão de saúde, né? Mas ela mexe com a questão da economia, né? Porque as pessoas, atrás dela vem o quê? O desemprego, vem a fome. Se você não trabalha, você não recebe, vem fome. Então há muitas pessoas que já estão passando fome. Olha uma consequência que traz outra. Então é terrível isso. E se nós, a Igreja de Cristo, não entender que a nossa posição diante de uma situação dessa, a gente vai sucumbir junto com o problema. As pessoas vão morrer não de coronavírus, mas de um derrame, de um ataque de coração, né? Porque não consegue dormir, não consegue se tranquilizar, não consegue ter calma com paciência. Irmãos, nós temos que ter calma e paciência. Nós temos que entender quem é o nosso Deus. Nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus é você, hoje, depois de acabar esse culto de oração, orar ao Senhor: Senhor, eu não tenho o que comer. Senhor, meu emprego está acabando. Senhor, se eu ficar mais um tempo em quarentena, meu emprego vai, né? Então, quer dizer, mas olha, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou descansar, eu vou dormir. Olha, Senhor, há um problema terrível de morte na minha família. Pessoas estão morrendo. Eu estou passando por essa situação diante de tudo isso, mas eu vou dormir, porque eu sei no Deus que eu sirvo. Se nós não aprendermos dormir como Pedro dormiu nessa prisão de morte, ele ia morrer com certeza. Se ele não aprendesse, ele talvez estaria até estressado, né? E não deixaria um ensinamento para nós aqui. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Diante de qualquer situação que nós estamos vivendo, seja essa e seja situações piores que vão vir, né? Porque lendo a palavra de Deus,
as coisas não vão melhorar assim, não é? Não vai assim, pelo contrário, né? A gente já sabe que o mundo está se preparando para o anticristo. Se o anticristo já está aí e o mundo já está se preparando, sinal que a igreja já está nas últimas, né? Já está nas últimas. E as situações podem ficar pior, né? Mas o que nós temos que aprender é descansar diante da possibilidade mortal. É descansar diante das prisões. Olha quantos guardas estavam cercando Pedro. Olha como que Pedro estava preso. Algemado aos guardas. E havia um monte de guardas, vários guardas na frente do portão. A Bíblia diz que o anjo passou pela primeira guarda, pela segunda, abriu o portão. Olha como esse homem estava guardado. Mas isso nada impediu do agir do poder de Deus. Deus, o nosso Deus que servimos, ele é... A ação dele, irmãos, é independente da ação do mundo. Nada impede Deus agir. E uma outra frase que eu digo para nós aqui é o seguinte, que é uma frase que o Senhor tem falado nos nossos corações. Quando surgir as tormentas, né, as grandes tempestades, Deus abre um caminho. Ele vai sempre abrir um caminho. Não é uma estrada. Não é uma rua, é um caminho. Já viu aquele caminho de formiga? Já viu aquele caminhozinho de formiga no meio do mato? É assim. Ele não vai abrir coisa grande, ele vai abrir um caminho, mas ele vai abrir. Mas ele vai dar a saída, sabe? Então, pode estar o tormento, o vento soprando, as nuvens escuras no céu, aquele vento arrancando árvores fortes e você sem direção. Você vai olhar para sua frente e você vai ver um pequeno caminho e você ande naquele caminho. Às vezes o caminho é tão pequeno que não dá para você andar de lado com sua família, mas você vai na frente, a família vai atrás, na frente vai Deus e você o segue. Irmãos, independente da situação em que o Brasil está vivendo hoje, eu quero que a igreja entenda, meus irmãos, não tenham medo, dorme tranquilos, essa é a palavra que eu trago para vocês, não tenham medo, dorme tranquilo, não tenham medo, se perder os seus empregos, se a enfermidade chegar, se um de vocês por acaso pegar o vírus, não tenham medo, dorme tranquilo, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo, ele conhece a tudo. E diante de tudo isso que está acontecendo, Deus preparou já um caminho, uma trilha. Sabe o que é uma trilha? Pequenininho, mas é suficiente para nos levar em paz, em tranquilidade diante da tempestade. É suficiente. Não precisa de mais nada. Nada. Né? Ele não abriu o mar vermelho para o povo de Israel, pro povo do Israel passar? Então, ele abriu um caminho para o povo passar. E ele não vai abrir para nós? Vai abrir um caminho. Então, a igreja de Cristo, ela precisa dormir, descansar, né? Confiar mais, acreditar mais, sabe? Ter um equilíbrio naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos ficar com os cabelos em pé. Ai meu Deus, ai Jesus, ai meu... Gente, para com isso. Nós temos que ter um equilíbrio. O nosso Deus nunca deixou de socorrer o seu povo. Nunca deixou. E vai deixar agora? Sabe, se não for plano de Deus, se não é projeto de Deus para sua vida, meu irmão, Deus vai abrir um caminho, uma trilha e você vai passar. Passa você e passa a sua família, passa quem tiver em apuros. Vai sair dali. Sabe? Ele sempre vai enviar o seu anjo. Ele sempre vai cuidar da gente. Não importa a situação econômica, política e de enfermidade que o Brasil está passando, que nós estamos passando aqui. Ele sempre vai cuidar. Deus nos ama tanto que jamais, tanto é que quando vem a grande tribulação, Ele vai tirar a sua igreja. Olha o amor de Deus, para a igreja de Cristo não passar por mais temores e dores. Não é verdade? Então isso prova o amor de Deus para conosco. Não duvide do amor de Deus. Não duvide do seu Deus, tá? E eu vou finalizar aqui. Eu tinha até mais coisas para falar, mas eu quero ouvir mais um pouquinho da voz do Ronaldo, da Lu, da Paula, né? Eu quero ouvir mais de vocês. E eu finalizo dizendo o seguinte: nunca duvide do amor do seu Deus para sua vida. Não importa o tipo de prisão que você está. Hoje, pode dormir tranquilo.
Descansa sua mente no Senhor. Descansa nos braços de Cristo. Confia. Não seja como as ondas do mar. Não faça como Pedro um dia lá na água, duvidou e afundou. Mas mesmo não, gente, olha só como que Deus é maravilhoso. Pedro afundou, né, Ronaldo? Porque ele queria andar sobre as águas. Ele viu o mestre dele, quero andar, Senhor. E começou a andar, mas aí vem a dúvida, porque nós somos seres humanos, né? Mas mesmo quando nós não temos fé, Deus cuida da gente. Mesmo quando nós não temos fé, Deus cuida da gente. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque se a gente continuar lendo aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus libertou Pedro da prisão, não foi por causa da intercessão da igreja não, você sabia? A igreja estava orando intensamente aqui, no versículo 12, ó. Eles estavam na casa da Maria lá, orando lá, a noite toda em jejum. Mas você pensa que Deus libertou Pedro por causa da oração deles? Não. Você sabe por que Deus não foi por causa da oração dele? Foi porque Deus tem misericórdia de nós acima de todas as coisas e a vontade dele é fiel. E ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Você sabe por quê? Porque eles não acreditavam que era Pedro que estava lá fora. Gente, outra coisa. A igreja de hoje tem que aprender a orar. A gente tem que parar de ser hipócrita. A gente ora, passa a noite em jejum, passa a noite em vigília, em oração. Vocês não oraram aí pro Brasil esses dias aí? Fizeram um domingo de jejum e oração? E aí? A coisa piorou, o ministro até caiu. Ué, e daí? Vocês não oraram? A igreja de Cristo estava orando. Olha que coisa absurda aqui para nós. Lá no versículo 14, olha, só lendo aqui, ó. Reconhecendo a voz de Pedro, não tão alegre que foi a menina, né, que Pedro foi bater na porta. Aí veio a menina, né, ficou tão alegre quando reconheceu a voz de Pedro, que ela saiu correndo, ó. Nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Aí, olha a igreja de fé, olha a igreja de fé. E eles lhe disseram, estás louca? Mas, gente, para aí. A igreja não estava orando? Não passou a noite toda orando? Não diz lá no versículo, nós lemos 4, que ela estava intensamente orando? Estava na casa de Maria orando? Como que uma igreja que está em oração me chama uma irmãzinha de louca? Louca? Você está louca? Não, Pedro está preso ainda. Você está louca, é o anjo dele que está aí na porta. Olha que absurdo. Igreja de Cristo, nós temos que parar de ser hipócrita. Nós temos que orar com fé. O que agrada a Deus não é sacrifício, é fé. E Deus libertou Pedro, foi por causa da oração da igreja, não. Porque se for dessa igreja sem fé, Pedro ainda estava até morto. Deus libertou Pedro porque não era o tempo de Pedro morrer, porque o Senhor ainda tinha um propósito na vida de Pedro. E porque o Senhor está nos ensinando que não adianta a gente orar. É por isso que a gente ora. Tem muita gente, eu tenho orado e nada acontece. E não vai acontecer. E outra coisa que nós aprendemos aqui, que Deus age independente da nossa fé. Glória a Deus por isso, né, gente? Amém por isso. Porque a nossa fé é tão pequena, que a gente não consegue, né? Se a igreja estava orando, quando aquela menina voltou e falou assim, olha, Pedro está lá fora. Oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor ouviu a nossa oração. Não, você está louca, garota? Pedro está preso. Irmãos, então muito mais que orar é crer. Muito mais que jejuar é crer. Muito mais que fazer sacrifício de noites e noites de vigília é crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E não precisa de muita fé, gente. Uma fé um tamanho do grão de mostarda é suficiente. Mas eu venho aí uma palavra para ajudar os que não têm fé. Independente da sua fé, Deus também vai agir. Independente de você ter fé ou não, não se preocupe, não fica nervoso. Porque a nossa fé é falha mesmo, tá? A gente é falha, essa que é a verdade. Mas glória a Deus, glória ao nosso amado Deus, né, Paula? Que dependente de termos fé ou não, Deus nos livra da prisão. São poucas pessoas que têm essa fé, né? Infelizmente, né? Não é a igreja no geral, né? A gente vê que até a própria Bíblia relata algumas pessoas que demonstraram fé, né? Lembra daquela mulher? Senhor, os cachorrinhos também se alimentam da migalha que cai da mesa, né? Então, assim,
As pessoas que demonstram uma fé, elas são até registradas, ela tem até a sua biografia colocada aqui na Bíblia, né? Então são poucos, né? Mas independente de termos fé ou não, o Senhor nos livra da prisão. Então eu quero deixar para os irmãos a meditação, que nós precisamos orar sim, precisamos jejuar sim, mas antes de tudo isso nós temos que crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, Deus está no controle de todas as coisas. E mais uma vez eu digo para os meus irmãos, não fique abalado com as informações que chegam aos seus ouvidos. Não fique preocupado porque está chegando o fim do mês e não tem um pagamento correto ainda. Deus está no controle de todas as coisas. Dorme e descansa no Senhor e aprenda a orar. Não ore duvidando, mas ore com fé. Você não sabe que Deus tem poder para agir, para libertar, salvar e ressuscitar? Então tenha fé. Só isso. Não precisa orar muito não. Não precisa interceder também muito não. Não precisa muito sacrifício não. Tenha fé, gente. Povo do Brasil, tenha fé. Né? Olha, aqui em Portugal é tão poucas pessoas, mas eu falo para meus irmãos, tenham fé, nós vamos vencer, porque nós somos poucos, mas daí, se somos poucos com Cristo, é suficiente para vencermos as lutas e as provas. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu trago para vocês, né? Que podemos descansar no Senhor, mesmo que nós não temos uma fé suficiente como a de Pedro teve ali, né? Nós somos igual aquela igreja que estava orando, mas não tinha fé nenhuma, achava que que Pedro ia morrer como morreu Tiago, é isso que eles achavam, né? Mas nós confiamos num Deus forte e poderoso, e independente da nossa oração, da nossa posição, Deus nos socorre porque Ele nos ama. Ele nos ama, né? Então, um beijo aí para vocês, receba essa palavra em nome de Jesus e até a próxima aí, ó. Porque eu tenho certeza que você vai me convidar mais vezes, hein?